Boa noite. Nós vamos dar continuidade nas atividades aqui do programa Cristão de Cuidado Familiar, online, nesse formato agora. Para essa noite, nós temos a convidada, doutora Gabriela Rios. Ela é fisioterapeuta, professora da PUC, ela é mestre e especializada nessa área de fisioterapia feminina, para gestantes, dessa questão ginecológica e também urológica, né? E a gente está tendo essa oportunidade de ter ela aqui. Obrigada, viu, Gabriela, por você aceitar nosso convite. Tem aceitado, já é o 4º ano de você contribuindo com a gente e tem sido muito bom. A Gabriela vai fazer uma entrevista comigo, na verdade, eu vou entrevistá-la fazendo perguntas. Então, eu vou começar, tá? Gabriela, eu tenho certeza que as pessoas todas têm dúvidas sobre isso. Incontinência urinária é uma coisa normal na velhice? Todo velho tem que ficar incontinente? Boa noite, Janine, agradeço o convite. Então, vamos lá, ótima pergunta. Primeiro, não é normal. A gente tem que ter em mente que algumas coisas é comum, mas não é tudo que acontece com todo mundo que tem que ser considerado normal. E não é todas as pessoas que precisam ter e vão ter incontinência ao longo da vida. Primeiro, também é bom deixar claro que incontinência urinária não é uma doença. Incontinência urinária é um sintoma. E esse sintoma ele pode acontecer em qualquer idade da vida do ser humano. Acomete mais mulheres devido à fisiologia, pela região vaginal ser uma região aberta, diferente do homem. Então, acomete mais mulheres, mas acomete homens também. E pode acontecer em qualquer idade. No idoso, está mais propenso a acontecer, porque já passou uma vida toda tendo sobrecarga sobre essa região. Mas não é normal, é comum, acontece com uma grande maioria das pessoas, mas não precisa acontecer. Não é porque está acontecendo comigo que eu não preciso cuidar ou que eu não preciso ir atrás de tratamento porque aconteceu com outra pessoa. Então, é bom deixar bem claro isso e mais claro ainda que não é uma doença, é um sintoma. Então, como é um sintoma, tem tratamento. Muito bem. Eu sei de muitas pessoas que, depois de uma certa idade, elas começam a andar com os paninhos dentro da peça íntima, porque ela tem receio de, se ela der uma tosse, um espirro, vai perder um pouco de urina e ela vai ficar constrangida, então ela prefere andar com os paninhos antigos ou absorvente, também outras pessoas optam por isso. E aí eu queria que você falasse sobre isso, porque eu tenho a impressão que isso deve piorar o quadro ou promover infecção urinária, né? Fala um pouco para a gente sobre isso. Falo. Então, é o seguinte, é um costume, né, principalmente da mulher. Muitas usam o absorvente, usam o paninho com medo de perder xixi ou até mesmo por conta de transpiração, que a região vaginal transpira. E o que você falou foi muito bem colocado. Isso a gente fala que é proibido entre as mulheres. Por quê? Porque a micção é algo voluntário. Eu faço xixi porque eu quero fazer xixi. Eu seguro o xixi porque eu quero segurar. Se tem algo lá embaixo que vai absorver isso, o meu cérebro manda a informação. Para que eu vou segurar? Se tem algo que vai absorver. Então, quem tem sintoma de perda urinária e usar, é pior. Pode agravar essa perda. Qualquer que seja o uso, ou se for absorvente, ou se for paninho. Ah, Gabriela, mas eu já perco. Se eu já perco, eu vou ficar fedendo xixi? Troca de calcinha. Então, eu sempre falo, se você já tem a perca, leva uma calcinha sempre com você e troca ao longo do dia. Por quê? Porque se você ficar dependente de algum tipo de absorvente, vai piorar. E, além da incontinência, pode vir gerar infecção urinária. A infecção urinária é o quê? Aglomeração e proliferação de bactérias, que vai proliferar devido à umidade. Então, se você fica o dia inteiro lá com absorvente, com um paninho, a gente vai estar aumentando e essa bactéria gerando infecção urinária. Quem não tem incontinência e começar a fazer o uso, pode vir a gerar. Então, assim, nós proibimos. Dentro da fisioterapia, a gente fala absorvente e paninho, pensando em perder xixi, é pior. Muita gente usa como prevenção, mas, na verdade, isso pode agravar ou gerar um quadro. Então, nós não defendemos esse uso, não. Gabriela, tem diferentes graus ou nível de incontinência? Sim. Então, eu posso ir agravando. Eu hoje perco só porque tossi, ou espirrei, ou ri.
E se eu não tratar, não procurar exercícios, eu posso ir agravando isso? Vamos lá, nós temos tipos diferentes de incontinência. Nós temos incontinência urinária que a gente chama de esforço. Qual que é a incontinência urinária de esforço? É aquela que eu vou perder urina quando eu faço qualquer tipo de esforço. Por exemplo, se eu faço um esforço abrupto, pego muito peso, muita academia, e só assim eu perco urina, é uma incontinência urinária mais leve. Se eu perco xixi quando eu espirro, quando eu tuço, quando eu subo e desço uma escada, quando eu levanto desse banco, é uma incontinência urinária mais severa, porque qualquer esforço está fazendo você perder xixi. Então, a incontinência urinária de esforço é aquela que você perde urina quando você faz determinado esforço. Se for um grande esforço para você perder xixi, é uma incontinência mais leve. Se for um pequeno esforço, é uma incontinência urinária mais severa. Deixando claro que a gente não pode perder urina em nenhuma situação. Ah, Gabriela, mas eu perdi xixi porque eu estava segurando muito a minha urina. Não importa, a gente tem que ter essa capacidade de segurar muito a urina. Então, a incontinência urinária de esforço é quando você perde xixi mediante algum esforço ou após algum esforço. Alguns pacientes relatam assim, eu fui para o supermercado, quando eu voltei, cheguei em casa, eu perdi. Então, pode ser depois de algum esforço também. A gente tem também a que a gente chama de incontinência urinária de urgência. É uma das mais comuns. É aquela que fala assim, eu estou aqui conversando com você, eu não consigo esperar a gente parar de conversar, eu tenho que correr no banheiro, senão eu vou perder xixi. Isso é incontinência urinária de urgência. Essa, Janine, está relacionado com bexiga. Normalmente, é hábito que faz gerar esse tipo de incontinência. O que é isso? Principalmente o consumo de líquidos estimulantes. Café, refrigerante, suco de caixinha, que tem muito acidulante, entendeu? Chás estimulantes, como, por exemplo, o chá de canela, o chá mate. Então, se eu sou uma pessoa que eu não consigo segurar a urina, quando me dá vontade, primeira vontade vem repetida. Na hora que ela vem repetindo, eu não consigo segurar. Eu tenho que correr no banheiro, senão eu perco o xixi. Normalmente está relacionado com hábitos. O principal deles é o excesso de líquidos, principalmente da cafeína, de líquidos estimulantes. Pode estar relacionado com medicamento também. Então, assim, a partir do momento que eu fiz uso de determinado medicamento, eu comecei a ir no banheiro demais. Você pode parar de tomar aquele medicamento? Não, você não pode parar de tomar aquele medicamento, mas você pode mudar os líquidos que você toma junto com o medicamento. Você pode reduzir o café, você pode reduzir os líquidos estimulantes. Para não afetar a nossa bexiga, o ideal é a gente não fazer o uso maior do que 300 ml de líquido estimulante por dia. Então, por exemplo, seria você tomar 2 vezes um café em relação a 150 ml. Então, a urgência miccional, que é você ter que ir correndo para o banheiro, senão você perde, está relacionado com hábitos. Então, a gente tem que prestar atenção nesses hábitos. E deixando claro que eu não preciso ter incontinência. Não é porque eu estou mais velha que eu tenho que ter incontinência. Então, eu preciso procurar orientação. Às vezes, as pessoas não conhecem a fisioterapia, porque é muito nova no Brasil, essa área específica da saúde da mulher. Mas, se eu procuro o mais cedo possível, eu consigo me cuidar e futuramente não ter nenhum tipo de alteração. A incontinência urinária, ela trata, ela melhora. Então, não é porque eu tenho agora que eu tenho que me acostumar a viver com ela. Ah, mas eu já tenho tantos anos. Não importa, vamos ver qual que é o motivo pelo qual está acontecendo e vamos tentar organizar para melhorar esses sintomas. Então, tem grau, sim, e a gente consegue, sim, melhorar essa incontinência, muitas vezes com mudanças de hábito. Certo? Certo. Agora, vamos imaginar que eu já tenho uma pessoa com Alzheimer, aí é diferente, tem uma questão até neurológica envolvida, e ela já está incontinente. Mas eu poderia melhorar isso, tipo fazendo um treino de ml de líquido que ela ingere, o tempo para ir levar ao banheiro para fazer um esvaziamento. Isso é possível? Tem melhora nesse jeito? Sim. Janina, a gente tem que ter em mente o quê? Que a gente vira, na maioria das vezes, a gente vira refém do xixi. A gente quer ir demais ao banheiro com medo de perder o xixi. Fisiologicamente falando, ou seja, o nosso corpo, ele está preparado para a gente ficar uma noite de 8 horas sem acordar para fazer xixi. Se você faz uso
de algum medicamento, ou se você tem alguma patologia neurológica, a gente aceita acordar à noite, mas não precisa ser a noite inteira. Então, a maioria das vezes o que acontece é condicionamento. Nós nos condicionamos a acordar à noite. Durante o dia, o ideal é ir ao banheiro, o fisiológico é ir ao banheiro de 3 em 3 horas. Nós nos condicionamos a ir ao banheiro mais vezes. Então, você está falando de um paciente neurológico, que não vai ter controle dessa micção. Mas se a gente conseguir fazer uma rotina miccional, a gente consegue controlar a piora dessa perda urinária. O que seria isso? A pessoa acordou, coloca ela ao banheiro. Ah, não, mas ela não consegue ir ao banheiro. Então, você vai levar ela ao banheiro. Porque se você deixar dependente da fralda, aí o próprio cérebro vai mandar a informação. Para que eu preciso segurar o xixi? Então, mesmo se é uma pessoa que não tem o controle, a gente precisa incentivar a ir ao banheiro. Ah, mas ela vai perder xixi mesmo assim. Ok. Mas se você para de levar ela ao banheiro, ela vai piorar essa perca urinária. E eu sempre falo, retarda ao máximo o início do uso da fralda. Porque a partir do momento que você começa a usar a fralda, o cérebro também manda a informação que não precisa mais controlar. Ah, Gabriela, mas é uma pessoa que não tem esse controle. Ela não tem esse controle, mas se você acostuma, o cérebro vai parar de controlar totalmente. Então, mesmo pessoa neurológica, ela precisa ser levada ao banheiro, ela precisa ir ao banheiro. Então, o ideal é você fazer um diário. O que você percebe? O ideal seria de 3 em 3 horas. Mas a fulana de tal consegue segurar xixi só 1h30. Ok, então de 1h30, você vai levar ela ao banheiro. Não, ela consegue segurar por 2 horas. Então, de 2 horas em 2 horas, você vai levar ela ao banheiro. A gente tem relatos que a gente consegue fazer pessoas que ficavam acamadas e perdiam xixi o tempo inteiro, não perde mais xixi na cama. Só com essa rotina. Então, essa rotina vai ser criada de forma individual. Você vai fazer um diário mesmo. Eu oriento que esse diário seja feito 24 horas. O que seria isso? Anota. Anota, 8 horas da manhã a pessoa bebeu tal líquido, 8h50 ela fez xixi. 9h30 ela fez xixi de novo. E você, no final do dia, faz uma média. De quanto em quanto tempo? Então, é esse tempo que você tem que levar ao banheiro, que a gente consegue controlar. A perca urinária, principalmente para pacientes neurológicos, pacientes que ficam muito tempo na cama, que têm dificuldade de locomoção, reduz muito a qualidade de vida, porque fica com cheiro forte, isso gera infecção, isso gera irritação na própria pele. Então, a gente criar uma rotina de cuidado é muito importante. Você falou aí em relação ao líquido, né? Muitas pessoas têm a falsa ideia que, se eu reduzo o líquido, eu paro de perder xixi. Então, eu já escutei muitas pessoas falando assim, não, eu bebo pouca água, dou pouca água para fulano para ele não perder xixi, para ele não ter que ir ao banheiro. Isso é errôneo. A água, gente, não vai só para a nossa bexiga, a água vai para o nosso corpo, para o nosso cabelo, para os nossos músculos. Então, o ideal seria consumir mais ou menos 300 ml de água a cada 2 horas e fazer essa rotina de micção. Então, você deixar a pessoa sem beber líquido, com medo de perder urina, ela vai perder mais quando der o líquido, porque não vai ter esse controle miccional. Então, a pessoa deveria beber água toda hora, mais ou menos 300 ml, ou no máximo de 2 em 2 horas, e é água, não é outro líquido. Para a gente controlar a incontinência urinária, tem que ter o consumo de água, porque outros líquidos podem estimular a bexiga, certo? Então, reduzir o líquido para você reduzir a perca, isso não tem sentido. Tá certo. Agora, vamos pensar numa pessoa de idade média, 56 anos, teve 3 filhos, nunca fez fisioterapia, nem pré-parto, nem pós-parto. E aí ela começa a perceber que está tendo uma pequena perda, coisa muito discreta. E aí, ela tem como evitar que isso aumente? Que isso, se ela não fizer nada, a tendência é aumentar essa perda? Janine, eu gosto de deixar claro que a região vaginal ou a região peniana, a gente fala de homem e de mulher, é músculo como qualquer parte do nosso corpo. É músculo. É músculo como é a barriga, é músculo como é o braço. A gente sabe, às vezes a gente não faz, mas a gente sabe a importância de você ir para uma academia trabalhar essa musculatura. Vou dar aqui um exemplo mais claro. Se você está com fraqueza no músculo das costas, o que a gente sente? Dor na coluna. Então, uma fraqueza no músculo da região pélvica, ou homem ou mulher, o que a gente vai ter? Sintomas ginecológicos. Um deles é a incontinência urinária, temos outros sintomas. Então, o perder xixi, você falou como muita gente fala, é pouquinho, é de vez em quando. Isto é um sintoma.
E isso é um sintoma que vai agravar. Por quê? Porque é o seu músculo gritando para você: estou fraco, estou precisando ser trabalhado. Então, não tem nada que eu possa ensinar aqui para falar assim: olha, você fazendo isso vai evitar você futuramente ter alguma coisa, porque isso é muito individual. É a mesma coisa de você ir na academia e usar a minha fichinha, não vai servir para você. Então, o que eu oriento? Hoje, o acesso à fisioterapia, ele é muito fácil. Nós temos em Goiânia vários fisioterapeutas pélvicos, tanto particular como da rede pública também. Temos a clínica escola da PUC, temos em postinhos de saúde, entendeu? Então, o ideal é procurar uma fisioterapia. Na verdade, eu falo que todas as mulheres deveriam procurar a fisioterapia em alguma época da vida, porque aí ia aprender a cuidar da região vaginal, certo? Mas, se você começou com sintoma leve, o ideal é procura, porque esse sintoma vai agravar. Gabriela, vou começar a interromper xixi na hora que eu estiver fazendo xixi, porque eu vi na televisão que se eu interromper xixi, eu estou trabalhando o meu músculo vaginal. Não faça isso. E algumas pessoas ensinam isso é errado, porque quando você está interrompendo o xixi, você está interrompendo o reflexo de micção. Pode gerar infecção urinária. As contrações que a gente trabalha não é contração de interromper xixi, tá? É contrair mesmo a região vaginal. Então, assim, se alguém quiser tentar, é contrair a região vaginal. Só que o correto é ter essa orientação profissional, porque existem várias formas de exercício. Não é o mesmo que você pode fazer, que ela pode fazer, que eu posso fazer. Então, o ideal é: tem sintoma leve, procura fisioterapia. Não quer dizer que você vai ter que dar sequência no tratamento. Eu tenho N pacientes que passam pela avaliação. Vai na avaliação, eu te ensino e pronto, não precisa do tratamento. Então, o ideal seria passar por uma avaliação. Na verdade, o ideal seria, antes de começar sintoma, a partir do momento que a mulher está menstruando, não precisa nem ser vida sexual ativa, está menstruando, o ideal seria ela já aprender a cuidar da região vaginal dela, porque é músculo, tá? Homem e mulher. E, Gabriela, eu já vi falar de pessoas já com mais idade que fizeram cirurgia porque tinha queda de bexiga e, apesar disso, não tiveram sucesso nesse controle. Fala um pouquinho para a gente sobre isso. O que acontece? Janine, adoro falar sobre esse assunto. Por muitos e muitos anos, a cirurgia era o único tratamento que existia de incontinência urinária. Por isso que ela virou tão comum, certo? Hoje se faz cirurgia muito esporádico. Por quê? O que é a cirurgia? A cirurgia na grande maioria das vezes, a pessoa está com a queda de bexiga, com a bexiga caída, que se fala, fora do lugar. Vai pegar uma telinha, que a gente chama de sling, e vai amarrar. Vai amarrar onde? Vai amarrar em músculo. Se o músculo está sem função, ele está sem força, ele está sem resistência, ele está sem controle, não vai funcionar. Eu já vi duas situações, três situações. Eu já vi situação que, como na hora da cirurgia percebe que o músculo está muito sem função, então amarra demais o sling, a pessoa fica hipercontinente. O que é isso? Não consegue fazer xixi. Ou amarra o tanto ideal, mas como o músculo está sem função, não adianta nada. Ou adianta por um tempo curto. Então, o que é o ideal? Repetindo, a cirurgia foi feita por muito e muito tempo porque era o único tratamento que existia. A ciência evolui e hoje a gente tem a físio. O que é o ideal? Fazer a fisioterapia. Se precisar da cirurgia também, porque aí é muito individual, algumas pessoas realmente vão precisar dela, a gente associa os dois. A físio, a cirurgia e a físio. Então, assim, o primeiro recurso deveria ser a fisioterapia. Mesmo que você precise muito da cirurgia por N motivos, o seu músculo ir para a cirurgia preparado, tem mais chance da sua cirurgia dar certo. Tá certo. Muito obrigada, Gabriela. Eu creio que foi muito esclarecedor. Eu acho que esse é um assunto que as pessoas têm muita vergonha de falar. Tem pessoas que vão ao médico, estão tendo perda urinária e voltam sem comentar por constrangimento, por vergonha, né? O médico não vai indicar fisioterapia para isso se o paciente não relatar que está tendo essa perda urinária. Então, a gente precisa quebrar esses tabus, romper essas barreiras para manter a qualidade de vida, né? Porque isso faz muita diferença. Tem pessoas que deixam de sair de casa,
Né? Tem muitas idosas que ficam evitando de sair por constrangimento, por medo, por ter medo que vai perder a urina, vai ficar com mau odor, né? Janine, e só completando o que você falou, a gente pode e deve relatar essa sintomatologia para qualquer especialidade médica. Às vezes a gente pensa assim, eu vejo muito paciente questionando isso, mas para quem que eu relataria isso? Para o ginecologista, para o clínico geral, para o urologista, para qualquer um médico que você for. E relatar que está perdendo urina, ele vai te dar a orientação correta. Muitas vezes pode estar relacionado com o medicamento que ele te deu. Entendeu? Então, às vezes, você sempre que você tiver algum sintoma assim, você tem que relatar para qualquer especialidade que ele vai te dar a orientação correta, deixando claro que não é porque acontece com muita gente que é normal, certo? Quando eu fiz essa pergunta, eu perguntei nesse sentido mesmo, de ser provocativo, porque tem gente que não vai levar nunca ou não vai falar nunca disso, porque a mãe é muito idosa, todo idoso perde urina. Não é verdade. Tem tratamento, tem recursos e pode melhorar a qualidade de vida. Então, não é coisa de idoso perder urina, não. É coisa de quem não se cuidou. É coisa de quem não procurou os recursos que existem de tratamento, né? Exatamente, Janine. A gente não tem que conviver com algo que gera desconforto em nós. E hoje tem tratamento em qualquer idade. Quanto mais cedo, melhor, mas não importa. Se você começou com sintoma mais velho, vamos procurar que a gente consegue sim tratar e melhorar a qualidade de vida. Não é porque tem outra patologia associada que a pessoa também tem que perder xixi e ficar cheirando urina. Então, assim, se eu cuido de alguém que perca urina, vamos procurar. Será que tem como eu melhorar? Eu sei que é por conta do Alzheimer, eu sei que é por conta da diabetes que ele está perdendo xixi, mas será que eu consigo melhorar a qualidade de vida? Então, assim, nós não precisamos e não podemos conviver com aquilo que incomoda a gente e os outros, né? É isso aí. Acho que foi bem esclarecedor. Obrigada, Gabriela. Obrigada pela sua disponibilidade de vir aqui. E eu tenho certeza que isso amplia, sim, qualidade de vida e favorece a vida de muitas pessoas, especialmente agora, mais pessoas estão nos ouvindo, né? Já que a gente colocou online. E isso é muito bom. Se você ficou com mais alguma dúvida, manda a sua pergunta pelo chat. A Gabriela vai responder, não mais ao vivo, mas lá pelo chat mesmo ela vai responder, ok? Então, fique à vontade. Eu vou encerrar agora orando, abençoando as nossas vidas, em especial a vida da Gabriela, que tem essa disponibilidade de vir aqui e nos atender, tá? Pai querido, muito obrigada, Senhor, porque sabemos que o Senhor cuida e dirige de todas as coisas. Obrigada por essa oportunidade de estar ampliando até a participação de mais pessoas no programa de cuidado cristão, porque nós sabemos, Pai, que muitas pessoas até com muito boa intenção cuidam dos outros, mas muitas vezes falta informação. E por isso nós queremos louvar e bendizer o seu nome pela vida da Gabriela e de outros convidados que vêm aqui e contribuem com a sua formação, com a sua capacidade técnica, promovendo, sim, qualidade de vida para tantas pessoas que necessitam disso. Nós pedimos que o Senhor abençoe a vida dela, profissional, ali no seu consultório, na sua vida acadêmica junto à PUC, que o Senhor esteja, Pai, abençoando, guiando os passos dela. Obrigada por essa oportunidade e é isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Obrigada. Até a próxima quinta, pessoal.